E a Jana vai fazer o preparo de hoje. Boa noite a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. O capítulo é o 102. Este teu cansaço contínuo, acompanhado de insatisfação e de mau humor, é um sinal vermelho de perigo em tua vida. Resulta da maneira irregular de como vens aplicando os teus recursos e energias, sem um competente refazimento. Não te bastará dormir, dar descanso ao corpo, se permaneceres emocionalmente inquieto ou ansioso. Assim, dá um balanço dos teus atos, medita em profundidade e perceberás que te está faltando o pão do espírito, que nutre e reconforta. Reorganiza a vida e busca o equilíbrio enquanto é tempo. A gente não pode esquecer nunca, jamais, a gente fala aqui na casa o tempo todo, que nós não somos, né, meramente um corpo que tem um espírito, mas sim um espírito que veste temporariamente este corpo. Os dois precisam estar em harmonia, os dois precisam ser bem alimentados. Nós temos tanta preocupação em ter a melhor comida para o nosso corpo, com os nutrientes necessários, vitaminas, mas o nosso espírito. De nada adiantará que o corpo esteja forte se o nosso espírito, que quem comanda, que é quem realmente guia este corpo, estiver enfraquecido. Existem dois tipos de alegrias, a alegria de fora e a alegria de dentro. De nada adiantará se eu buscar o tempo todo a alegria externa, que é muito temporária, se eu não estiver dentro de mim com essa alegria o tempo todo me guiando, o tempo todo realmente me conduzindo. Eu posso, de repente, ter aqui um momento de muito prazer fora, mas se dentro de mim o meu espírito estiver inquieto, ele estiver triste, ele estiver abatido, eu não conseguirei transformar essa alegria externa em uma alegria interna. Para isso, da mesma forma como eu tenho a preocupação em cuidar do meu corpo, em cuidar do momento de descansar, de poder acalmar, serenar e nutrir da melhor forma possível, assim também eu tenho que fazer com o meu espírito. Dar o meu tempo para ele, pensar um pouquinho nele, o que ele busca, o que realmente ele deseja, mas o espírito e não meramente o nosso ego humano. O que dita maior dentro de nós é sempre a vontade de Deus, e a vontade dele é que sejamos plenos e felizes o tempo todo. Que assim seja. Uma boa palestra para todos. Amoroso Mestre Jesus, que nos acolhe nesta noite, abençoando-nos, lhe pedimos que nos serene o coração e envolva nosso amigo querido Sérgio Breves nos estudos que ele preparou para compreendermos os seus ensinamentos de Joana de Ângeles nesta noite, para aplicarmos no nosso dia a dia. Graças a Deus. Nós possamos perceber essa psicosfera de amor e de paz que sempre emana do coração do Mestre Jesus, a nos orientar, nos guiar, nos colocar no colo, que é o que nós sempre estamos precisando. Nós vamos começar o estudo de hoje falando de uma coisa interessante, que é da terceira lei de Newton, Isaac Newton, que diz o seguinte: a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. O que é que isso tem a ver com nossa terapia do perdão, a nossa perdão-terapia? É porque nós estamos, há milhões de anos, nós havíamos falado isso da última vez, e como nós estávamos conversando, a gente aprende ou acostuma, não é? Nós tínhamos falado isso
da última vez que estivemos aqui, mas nós estamos há milhões de anos nos confrontando. Esse confronto, desde lá da fase do animal, esse confronto marcou em nós essa situação de luta, de contenda, de confronto, né? Desde lá da fase da ameba e do protozoário até o animal mesmo superior, e começando, né, como ser humano, extremamente primitivo. Então o confronto ele fez parte o tempo todo da nossa existência. E hoje nós temos isso gravado dentro de nós. Então o confronto é normal. O sentimento de enfrentamento, isso é normal. No momento em que eu desaprovo alguma coisa da pessoa, uma roupa, um estilo de vida, um pensamento, um time de futebol, se o outro é diferente de mim, isso causa um imenso incômodo, porque ressuma de dentro de nós exatamente essa questão do medo do confronto, né? Isso existe e nos incomoda o tempo todo. Bom, quando nós chegamos na fase do homem, do ser hominal, as feministas que me desculpem, pelo amor de Deus, não é? Não estou falando o homem macho, estou falando o homem ser humano. Não é? Quando nós chegamos nessa fase, que nós começamos a raciocinar, nós começamos a nos proteger. E isso deu um sentimento, isso já vinha desde a fase dos animais superiores, mas se desenvolveu muito mais no ser humano. Então nos deu uma sensação e um sentimento de grupo, de pertencimento, de cuidado. E nasceu daí o que hoje nós chamamos de egoísmo. Nesses nossos confrontos e na necessidade de crescer dentro do egoísmo como uma forma de autoproteção e de proteção do que era meu, nós colocamos para dentro de nós as vivências que nós tivemos conosco, os nossos atos, e os atos do confronto com o outro. Então nós temos dentro de nós marcados os nossos atos e os atos dos outros. E isso, não é que hoje traz para o ser humano uma complicação muito grande, porque inconscientemente ou conscientemente, não é, nós temos a noção clara dos nossos atos e dos atos do que fizeram conosco. E aí nós chegamos, vamos pegar uma carona numa frase do Cristo para entendermos melhor isso aí. Quando ele disse assim, amar ao próximo como a si mesmo. Essa situação, ela não é separada. Eu não tenho que me amar primeiro, aprender isso para amar o outro depois. Eu não tenho que amar primeiro o outro, desenvolver isso para me amar depois. Esse convívio, ele é ao mesmo tempo. Eu comigo, me amando, me cuidando, e eu com o outro. Só que nessas contendas de hoje e do passado, nós estamos sofrendo. Todos nós. Porque a lei de Newton. Vou começar comigo. Vou começar com o eu de cada um de nós. Nós temos marcas lá dentro que conscientemente a gente não sabe, mas elas estão vivas.
A depressão, que é uma doença do século XX e do século XXI, que já é muito antiga, mas graçou nessa época. A depressão, ela é um processo de eu não aceitar o que eu fiz e entrar num processo de culpa. Lei de Newton, terceira lei de Newton. Eu durmo, você quer dar um aviso? Tem uma picape preta com vidro aberto na rua transversal a Gilberto Amado. Não anotaram a placa. Hã? Foi aviso da polícia, isso, tá? Estamos monitorados, é isso aí. Tudo bem? Toca daí? Então vamos embora. Quando eu, de alguma forma, vivencio uma lembrança, ou durante o sono, ou durante o meu dia a dia, isso me remete ao passado, porque o passado, em realidade, ele só serve como exemplo, ele não serve para mais nada. Mas quando eu brigo com o passado, eu quero resolver o passado, é uma força que tem uma outra força em sentido contrário, porque o passado não cede lugar para mim. Não sei se vocês estão... É porque eu estou preso ali no relógio. Psicologicamente, eu estou alterado com aquele relógio. Vamos lá, vamos... É porque tanta coisa para falar, mas aí a gente começa a querer condensar e empobrece a explicação. 1600, né? Já que você estava falando dos portugueses chegando aqui, esse negócio todo, vamos lá, em 1500 eu cometi algumas coisas aqui no Brasil quando cheguei da Europa, eu, espírito. Isso ficou gravado em mim. Cortei um monte de cabeça de índio, fiz e aconteci. Isso está gravado dentro de nós. Hoje, eu conheço Joana de Ângeles e entendo, conheci Kardec através dos livros, entendo tudo isso, mas aquilo lá de 1500 está vivo dentro de mim. Isso ressuma de alguma forma, isso vem à tona de alguma forma. Eu devo olhar lá para trás e pensar assim, nossa, eu fui muito ruim, muito desequilibrado, não é? Fiz muito mal. Mas é muito bom hoje conhecer o trabalho no bem. Então eu vou querer trabalhar no bem. Eu direciono a minha vida para o trabalho no bem. Mas eu posso pensar assim, nossa, como eu fui horrível. Por que eu fazia aquilo? Por que eu matei, estrupiei, tomei posses? Com base no que eu conheço hoje. Quando eu faço isso, eu estou exatamente dentro da terceira lei de Newton. Eu estou hoje brigando com o meu passado e que eu não vou resolver. Esse passado, ele não cede lugar para mim. E aí surge a primeira questão ligada ao amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não me perdoo, e esse perdão não é um perdão assim, tá, me perdoei. É um perdão verdadeiro, sincero, entendendo a minha natureza, entendendo o que hoje eu ainda penso, entendendo que
aquele passado muito pregnante, muito forte, ainda hoje me influencia. Mas, entendendo que o chamamento, né, dos espíritos em termos de lei de amor é para ser vivenciado hoje. Não adianta eu ficar preso lá atrás no passado. Quando eu faço isso, eu entro num processo de necessidade de esvaziamento dessa dor. Eu fico me confrontando comigo mesmo. Eu não uso, não exercito a questão do auto-perdão. Eu não posso perguntar se vocês entenderam, não é? Porque ninguém pode responder. Não é? Eu vou pressupor que todo mundo entendeu. Não é? Mas se eu não consigo me perdoar por questões do passado, das atitudes minhas com as outras pessoas e comigo, eu não tenho condições de exercer isso para fora. Eu não tenho condições de exercer o perdão. E eu me vejo no impasse. Tanto para fora como para dentro, eu estou batendo frente a uma coisa que eu não tenho controle e domínio. Comigo, o meu passado. Para fora, a outra pessoa ou a outra situação que não dependem de mim para viver. Da mesma forma como eu não dependo do outro para viver. O outro é o outro. Nós não temos, se nós prestarmos atenção nisso, excetuando o filho, né, quando é muito pequenino, não em tamanho, né, porque eu tenho uma filha pequenina em tamanho, mas já grande em idade, não é? E o controle é quase zero. Então, tirando aquela criança pequenininha, o outro eu não tenho domínio. O outro não está aí para viver segundo as minhas expectativas. Ele não precisa gostar de mim. Ele não precisa me adular. Ele não precisa torcer pelo mesmo time que eu. Ele não precisa gostar de morar no mesmo lugar que eu gosto. Se eu não consigo me entender, me perdoar, eu não consigo perdoar o outro. E aí chega o imenso sofrimento. Por isso a nossa vida, não é, no dia a dia, é tão dolorida. Se nós formos olhar direitinho, nos analisarmos, nós vamos ver que as nossas dores, elas normalmente acontecem pelo confronto com o outro e comigo. Nós nos aceitamos muito pouco do jeito que somos. Nós somos muito exigentes. E como nós, né, é por isso que eu falei, é tanta coisa, são tantos braços, não é? Como nós somos egoístas por necessidade de proteção, de cuidado lá de trás, eu não admito que o outro seja diferente. Como eu sou egoísta com o meu território físico, eu também sou egoísta com as minhas posses, e dentro dessas minhas posses estão as minhas ideias. Nós nos apegamos a simples situações e a questões de opinião, de auto-amor, ou, vou tirar o auto-amor, vou botar amor próprio. Todo apego que nós temos, todo apego nos leva ao sofrimento. Desde o apego físico, das coisas físicas, das minhas posses físicas, até as minhas ideias. E por que é que eu sou tão suscetível a
a ações das outras pessoas, a atitudes das outras pessoas. Quando nós falamos em perdão, nós estamos pensando assim, eu preciso passar por cima daquilo que a fulana ou o fulano fez comigo, ou faz. Perdão é por aí, não é? Perdão é eu entender e passar por cima. E por que é tão difícil? Porque nós temos um atavismo ao passado e esse atavismo é um apego às minhas verdades. Quando eu ajo assim, eu estou mergulhado na questão do egoísmo. Não perdoo o que o outro fez comigo. E aí eu sofro. E o que Joana nos propõe? Perdoar. Aí é fácil, né? Quando eu estava lendo o livro, ela perdoa isso. Tinha uma outra página do livro. Daqui a pouco eu me lembro. O alemão deu uma voltada aqui por cima. Né? Vida, desafios e soluções, isso aí. Ela fala, perdoa, perdoa, perdoa isso, perdoa aquilo, perdoa aquilo. Lá eu estava olhando, eu falei, meu Deus do céu, ela falando parece uma coisa assim muito simples. E não é. Vamos ser sinceros, perdoar é extremamente difícil ao outro. E o pior é que é extremamente difícil nós nos perdoarmos. Nós ficamos presos a determinadas situações, a culpas. Nós estávamos conversando há pouquinho tempo, né? Tanto que nós estávamos atrapalhando todo mundo aqui em pé, né? Sobre um retiro que existe de meditação aqui em Miguel Pereira, o Vipassana, onde nós passamos 10 dias só meditando, 12 horas por dia de meditação, em absoluto silêncio durante os 10 dias. Não existe, nesses 10 dias, um momento em que a gente fale alguma coisa. O tempo todo em silêncio. E eu, esse ano, fui pela 7ª vez. E aí, quando você vai pela 7ª vez fazer uma coisa que você faz diariamente, você pensa assim, está tudo resolvido, não é? Gente, o que eu chorava de culpa, porque vem, não é que eu queira que venha, não é quem já fez o Vipassana, se alguém já passou por essa situação, não é que você queira que venha, vem, não é? E eu meditando e as lágrimas descendo em absoluto silêncio, você não pode trocar nada com ninguém, né? Foram 10 dias mergulhados nesse processo de limpeza. Eu que pensei que já tivesse só uma ou outra culpinha, não é? Eu vi que o auto-perdão está longe, né, de eu vivenciar. Então, perdoar é muito difícil, porque você precisa se colocar no colo, ter consciência, não é saber, porque a gente sabe, todos nós aqui, pelo menos quem já veio aqui há 3 reuniões, já sabe da questão de reencarnação, da vida sucessiva, tudo isso. Né? Nós sabemos. Não introjetamos essa ideia, não incorporamos essa ideia. Porque quando nós incorporarmos essa ideia realmente, a gente vai pensar assim, se eu fiz isso, é porque me foi válido. E era, no fundo, na época, a única solução que eu pude encontrar. Então é difícil nós nos perdoarmos. Em contrapartida, é difícil nós perdoarmos ao outro. E vamos bater de novo na mesma tecla. Por que que é difícil? Não é? Porque eu estou apegado a determinados valores. Um dia desse eu me peguei todo magoado com uma pessoa, com
um colega meu, né? Porque eu tinha falado para ele uma coisa em termos de um curso. E aí ele soube de um outro curso e não me falou. Olha, aquilo ruminou. E eu fiquei, depois eu parei, eu falei, caramba, como é que você escorrega, não é? Sem notar, em realidade, o que estava acontecendo comigo? Eu estava apegado a uma ideia de que se eu falei para ele de um curso, ele tinha que falar para mim do curso que ele descobriu. Só que isso não está escrito, não é? Não está escrito. Eu falei para ele porque eu quis falar e acabou. Esse ato acabou aí. Eu soube de um curso, falei assim, olha só, tem um curso legal para você também. Acabou. Essa situação acabou. Mas o que eu estava fazendo? Apegado a uma ideia da questão de reciprocidade que a gente espera. Né? Ele não me avisou de um curso. Nossa, gente, aquilo ficou, eu fui trabalhar amufinado, eu tive que pingar floral, tomar floral, né? Não perdoei a ele, porque estou apegado a determinadas situações. Nós fazemos isso a todo momento. Então é preciso que a gente tenha e puxe para nós a consciência de que isso nos causa dor, sofrimento. E nós estamos no momento de desenvolvermos o auto-amor. No momento em que eu olho para mim, no espelho do banheiro, não é? E falo assim, eu mereço ser feliz, eu preciso identificar em mim o que é que me incomoda na atitude do outro. E identificar em mim o nó que me atém à atitude do outro. Porque não é só olhar para fora, não. O início de tudo isso é o olhar para dentro. Se eu, nesse caso, né, que foi real isso aí, né, por que é que eu me magoei tanto por ele não ter me avisado de um curso quando eu avisei para ele de um curso? Aí eu comecei a pensar, né, será que eu me valorizo? Será que eu me valorizo? Será que eu reconheço em mim? Porque isso é muito sério. Não é vaidade, não é isso. Será que eu valorizo, me dou o valor do que eu conheço, do que eu falo, dos meus critérios de vida? Ou, pelas atitudes dele, eu me sinto muito pequeno, muito pequenino, muito inferior. E essa atitude dele acendeu em mim exatamente o sentimento de inferioridade que eu tenho. Ele não tem nada a ver com isso. No fundo, o outro não tem nada a ver com isso. E aí eu comecei a perceber na minha vida, né, como essa atitude das outras pessoas me incomoda. E eu comecei a perceber que eu não dou valor ao que eu sou. Se eu não dou valor ao que eu sou, eu não estou exercendo o auto-amor. Dá para perceber que é uma teia onde o centro dela sou eu, cada um de nós. Não é? E a partir desse centro, não é,
eu irradio as minhas expectativas, a minha energia, o meu amor. E isso vai de encontro ao que está do lado de fora. Ou uma situação, ou uma pessoa, ou um grupo. Mas isso sempre parte, essa relação sempre parte do centro dessa teia, que somos nós. Se eu não estou bem comigo, se eu não percebo em mim, se eu não puxo para mim a questão do auto-amor, eu estou batendo bastante nisso. Eu não vou conseguir conviver com a outra pessoa, porque ela vai ser o reflexo, o espelho dos meus conteúdos. Esse companheiro, essa situação que aconteceu, ele refletiu para mim a minha inferioridade. Ele serviu para me mostrar assim, olha só, eu não avisei para você do curso, porque eu não tenho que viver segundo as suas expectativas. Se você... Ele não disse isso, eu é que elaborei isso dentro de mim. É como se ele falasse assim, olha só, eu não estou nessa vida para viver segundo o que você espera de mim. Se você quis me avisar de um curso, ótimo. Não espere que eu lhe pague da mesma moeda, não espere que eu tenha com você a mesma relação. Quando nós entendemos isso, nós estamos exatamente exercendo em nós a perdão-terapia. Porque eu começo a cuidar de mim. E quando isso cresce dentro de mim, a relação com o outro fica muito rica. Porque eu não espero mais nada dele. Então ele não tem... Com qualquer atitude que ele tenha, ele não tem o poder de me ferir. E aí eu vou repetir só uma frase aqui, que todo mundo, um caso aqui que todo mundo conhece, só para ilustrar, o caso de Gandhi, quando entrevistado lá por um jornalista inglês, e ele perguntou, o jornalista perguntou a ele, né, como era essa questão de perdão, como é que ele perdoava. Ele disse, eu nunca perdoei. Você nunca perdoou por quê? Ele disse, porque nunca me senti ofendido para ter que perdoar. Quando nós olhamos para nós e trabalhamos em nós, não é? Esse auto-amor, eu perco o medo do confronto. O outro não está me confrontando, o outro não vai me enfrentar, o outro não vai me devorar. Eu não preciso mais ter esse medo. Então a minha relação com o outro é sincera, aberta. Não quer dizer que a gente vai ser capacho, mas eu não vou esperar nada do outro, principalmente o que esse outro não pode dar. Então, quando eu começo a olhar para mim, puxar para mim o poder de dirigir a minha vida, aí eu estou usando a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. A mudança de movimento, porque eu estava no movimento ou com o outro ou comigo. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Ou seja, no momento em que eu estava me confrontando, só estava havendo atrito e dor. Eu com o outro, eu comigo. No momento em que eu cedo, né, mudo essa força, mudo, a resultante também vai mudar. Lei de Newton. No momento em que eu me olho e passo a me entender e a gostar de mim, essa prisão
esse apego aos meus valores, eles também vão mudar. E aí eu imprimo um movimento diferente daquele que eu estava tendo. E quando eu faço isso, eu chego na primeira lei de Newton. Eu estava até me perguntando, quando eu estava fazendo isso, o que tem a ver Newton com Joana de Ângeles, né? Mas eu acho que tem tudo a ver, né? Quando eu faço esse movimento, ou seja, eu deixo de me confrontar, eu uso, não é, de uma outra força, a gente chega na primeira lei de Newton. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas. Ou seja, quando eu mexo, eu tomo um outro rumo. E vou seguir nesse outro rumo até que eu aplique uma nova força, nova força, nova força. E essas forças que irão sendo aplicadas à nossa vida são exatamente a força do amor. Quando nós começamos a mexer conosco, através do amor, usando esse amor para o auto-perdão, para nós, e usando esse amor no perdão exatamente das questões fora de mim, fora de nós. E continuamos usando esses vários movimentos, essas várias forças, direcionando a nossa vida exatamente no sentido da felicidade. Mas é preciso que a gente mude essa direção. É preciso que a gente pare de se confrontar. E o primeiro movimento precisa ser dentro de nós. Nós estamos conhecendo uma doutrina maravilhosa, que nos mostra, não é, que nós temos de hoje em diante o restante da vida. Quantos milhões, bilhões de anos ainda nos esperam? É o momento da gente mudar. Hoje, dia de hoje, é o momento da gente começar a dar um passo numa outra direção, na direção da felicidade. Vamos abrir mão das nossas verdades que nos causam tanta dor, tanto sofrimento, e buscar entender dentro de nós essa força imensa, né? O que Jung, o que Joana fala do self, do si. A semente divina está dentro de nós. Vamos começar a buscar ela, a regar essa semente. Está na hora da gente parar de sofrer. Está na hora de querermos ser realmente felizes. Abrir mão das nossas verdades egoístas por medo da sobrevivência e podermos nos amar e nos abrirmos para o amor dos outros. Que Jesus nos ampare e proteja.